Senhor, irmãos. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus, que está registrada em Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. Está escrito o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém. A igreja pode sentar-se. Então, irmãos, nós iremos falar sobre a mensagem prioritária de Jesus Cristo, porque estamos vendo e ouvindo muitos tipos de mensagens na rádio, televisão, jornal, revistas, etc., que querem se aprofundar muito no assunto bíblico, de muitos assuntos que não vai salvar ninguém, é só uma questão de conhecimento, mas estão esquecendo de pregar a mensagem prioritária de Cristo. O anjo disse a Maria: darás à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então já começa mostrando qual é a mensagem prioritária de Cristo: é salvar. E há muita gente preocupada com muitos outros assuntos, se aprofundando em muitas outras coisas, tomando muito tempo, muito espaço, ao invés de estar levando a mensagem de salvação. Estão levando mensagens polêmicas, mensagens que trazem até dúvidas para as pessoas que já são evangélicas. Muita gente está pregando palavras difíceis, que é preciso usar um dicionário para saber o que aquele pregador está dizendo, quando a mensagem do evangelho é simples, é para ser compreendida pela pessoa mais simples, de tão clara que ela é. Então a mensagem prioritária de Jesus Cristo não é cura, não é libertação de vícios, não é prosperidade, não, nunca foi, nem é, nem nunca foi. A mensagem prioritária é a salvação. A Bíblia diz: ele veio buscar e salvar os perdidos. Pronto, é esta mensagem. Agora o povo quer misturar e às vezes colocar o carro à frente dos bois. Ao invés de pregar salvação, estão pregando o resultado da salvação. O resultado. Aí Jesus Cristo: aqueles que creem seguirão estes sinais. Aí já está falando do resultado da fé, o resultado da salvação. Aí vem curas, libertação, impor as mãos sobre os enfermos, que eles ficaram curados e tal. Se pegarem alguma serpente, não haverá dano nenhum. Se comerem alguma comida mortal, não lhes fará dano algum. Quer dizer, isso aí é o resultado da salvação. Depois de salvo, vem isso tudo. Mas o povo está colocando isso aí em primeiro lugar, para atrair a humanidade. É tanto que as maiores igrejas que nós temos aí, ela só é maior porque o povo não está pregando salvação. Quando a gente entrevista algumas pessoas daquelas que fazem parte das maiores igrejas, a gente vê que eles estão vazios de Bíblia, vazios de conhecimento de salvação,
né? Ainda marcam um dia. Olha que atrevimento. Pastores marcando um dia e a hora do povo ser batizado com o Espírito Santo. Olha, terça-feira é o dia do batismo com o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo? Venha terça-feira, como se ele tivesse o Espírito Santo com ele, empacotado, um bocadinho de pacote, assim, umas caixinhas, cheio do Espírito Santo, as caixinhas. Pronto, aqui você está recebendo o Espírito Santo agora. Você quer receber o Espírito Santo agora? Quero. Pronto, mais uma caixinha para ele aqui. Entrega mais uma caixinha com o Espírito Santo dentro da caixinha. Parece até que é assim que eles trabalham. Mas receber o Espírito Santo está muito longe disso. Muito longe. Vamos ouvir a mensagem prioritária de Cristo. Começando pelo Evangelho de São João, capítulo 11, verso 25. A palavra de Deus diz aqui o seguinte: a mensagem é essa, a mensagem prioritária é essa. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus, a mensagem dele é essa. Ele não vai por outro caminho. A mensagem prioritária é sobre salvação. Fugiu disso aí, já está ultrapassando a palavra. A mensagem de Cristo é para a salvação de todo aquele que crê. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá para sempre, porque eu o ressuscitarei no último dia. Então esta é a mensagem de Cristo. De versículo em versículo nós iremos mostrar isso aqui. Capítulo 8 do Evangelho de São João, verso 24. Evangelho de João 8, 24 está escrito: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A mensagem de Cristo é essa do começo ao fim. Jesus está alertando o povo aqui. Ele está mostrando quem é que será salvo e quem não será salvo. Ele diz aqui: por isso eu vos disse. Olha o que ele disse: eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou o quê? Eu sou o Salvador. Foi isso que ele quis dizer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o que sou, Senhor absoluto. Então ele não informa outro caminho. Ele não informa para você é o caminho da lei de Moisés. Ele não ensina a você o decálogo. Ele não ensina nada disso aqui. O sábado, em lugar nenhum Jesus Cristo manda você guardar o sábado. Na Bíblia você não vai encontrar Jesus mandando guardar o sábado. Pelo contrário, ele vai mandar trabalhar no dia de sábado, porque o sábado do Velho Testamento era uma mensagem típica. O sábado tipificava Cristo, era um tipo de Cristo. Por isso que no Novo Testamento ele não promete descanso para a matéria, ele promete descanso para a alma, que na Bíblia alma e espírito se confundem muito. Então ele disse no Novo Testamento, Mateus capítulo 11, verso 28 a 30: vinde a mim, todos que estáis cansados. Em que sentido? Cansados porque pelejaram para guardar o sábado e não puderam. Ninguém nunca observou o sábado. Todos eles quebraram a lei. Aí hoje tem um bocado de gente aí querendo guardar a lei, quando a lei nem foi para esse povo que está aqui, fora do povo de Israel. Não foi para nação nenhuma, só foi para o povo de Israel. A lei que é hoje para a igreja é a lei da liberdade,
é chamada de lei do Espírito, é chamada de lei de Cristo. A lei de Cristo não é mais a lei de Moisés. Aí ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Sai debaixo do jugo de Moisés, vem para debaixo do meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, mas não para a carne. Agora não é mais para a carne. Lá nas epístolas de Paulo vai dizer: trabalhai todos os dias, para não seres pesado teu irmão. Todos os dias agora. Aí alguém disse: menos o sábado. Esse que disse isso está ultrapassando a palavra de Cristo, está adulterando a mensagem. Então, achareis descanso para vossas almas, vosso espírito. Então, é o descanso anapausis, não é o descanso catapause. O descanso catapause, em hebraico, significa: estou descansando temporariamente. Este é o descanso catapause. No Novo Testamento é o descanso anapausis, que diz em grego: estou descansando eternamente. É diferente do outro. Nós temos o nosso descanso eterno, porque Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Lá no Velho Testamento era o sétimo dia, agora no Novo Testamento é Jesus. Por quê? Porque o sábado do Velho Testamento tipificava o Messias prometido, era ele que seria o nosso sábado, mas o nosso sábado anapausis. Agora, para aprender isso, só com o Espírito Santo, viu? Ouvir, todo mundo ouve. Quem tiver orelha, pode ouvir à vontade. Agora, ouvido de ovelha, só quem tem são os remidos pelo sangue de Jesus. Amém. Salmo 7, verso 12. Aqui é do Velho ao Novo Testamento. Nós estamos mostrando que a mensagem prioritária de Jesus Cristo é a salvação. Aqui está dizendo no verso 12: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Então, esta é a mensagem de Cristo: é a conversão, é a salvação, não tem outro assunto, é salvação, salvação, salvação. Agora muita gente está se preocupando com um bocado de coisas que seria bom mesmo estudar, mas para pregar para o mundo é a mensagem de salvação. Esse outro tipo de assunto que é profundo na Bíblia, isso é bom aprender, mas para a igreja, isso é para a gente doutrinar a igreja, mas para pregar na rádio, na televisão, no jornal, nas ruas, é salvação. O povo está precisando de salvação, mas tem gente que vai falar tanta coisa, pneumatologia. Para quem? Para os descrentes. Escatologia. Para quem? Para os descrentes. Não interessa isso a eles, eles não sabem nem o que é o Evangelho. Vai saber lá o que é pneumatologia, escatologia. Olha, deixa as dias para depois. Vamos pregar o Evangelho de salvação, que é o que o povo está precisando de aprender. Agora, depois de salvo, vamos estudar isso tudo, é bom. Estudar tudo isso é bom para crescimento. Mas o povo quer ensinar ao mundo que não sabe nada de Bíblia esses assuntos. Não, vamos ensinar a salvação em Cristo. Olha aqui o que diz o Salmo 9, verso 17. A mensagem é essa, do Velho ao Novo Testamento, já é preparando todo mundo para chegar ao ponto da salvação. Olha aqui o verso 17 do Salmo 9. Os perversos são os ímpios, serão lançados no inferno. A mensagem de salvação é curta e grossa, não tem alisamento com ela não tem
beijinho e abraço, não. É assim, o perverso, que é o incrédulo, será lançado no inferno, e todas as nações, todas as gentes que se esquecem de Deus, também serão lançados no inferno. Agora, seria bom que se ganhasse tempo com isso. Se todos os pregadores que têm programa de rádio, televisão, pregassem salvação, estaríamos assim apressando a volta de Jesus Cristo. Mas é tanta coisa que o povo está querendo mais encher a igreja de bode do que ter ovelhas salvas. O povo, na maioria dos pastores por aí, pastores entre aspas, a maioria deles estão querendo fazer questão de número, querem casa cheia. Agora, se vão para o céu ou para o inferno, não interessa aquele pastor, interessa que o bolso dele está cheio, a fazenda dele está crescendo, ele está comprando 3, 4 fazendas numa hora só, avião, navio, né? Ele tem isso aí. Agora, se o povo vai ser salvo ou não, ele diz: essa aí não é comigo não, é com Deus. Eu não estou aqui para salvar ninguém não. Quem vai salvar é Deus. Eu prego a palavra. Que palavra? Dinheiro. Eu já conheço a mensagem desse povo. Eles pegam mais no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, a mensagem e a bênção de Deus para o povo de Israel era material. Judeu pobre, quem poderia ver um judeu pobre? Muito difícil. Havia judeus pobres, mas é muito difícil. Agora, judeu rico, a bênção era para matéria, para as coisas materiais. Então eles começam falando sobre o Velho Testamento. E eles pegam aquelas partes que deixam mais esperança ainda para o povo ter bens materiais. Agora, roda na mensagem, no fim da mensagem, aí vem o golpe. Você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? Não abra a boca para dizer não. O tamanho da sua fé. Abra o bolso. A gente conhece a fé das pessoas pelo bolso. Você tem o quê? Tem uma casa? Cadê a sua fé? Doe a sua casa para a igreja. Creia que Deus vai lhe dar 3 casas. Mas cadê a sua fé? A sua fé é de R$50? Olha, joga isso no lixo. Deus não quer esmola de ninguém não. Deus quer a fé. Se você não tem fé, então não venha para a igreja não. Deus quer ver a sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Aí a pessoa diz: eu só tenho R$100, pastor, para dar de oferta. E quer que Deus abençoe. E quer ser abençoado. Uma fé desse tamanho, de R$100. Oh, meu Deus. Duvido você ser abençoado. Quer dizer, isso é mensagem do campo. Isso não é mensagem de Deus. Eles querem dar uma lavagem cerebral na pessoa, de forma que eles tomam tudo que a pessoa tem, com uma lavagem cerebral. É um fator psicológico. A irmãzinha chega lá com uma motozinha que ainda só pagou 2 prestações. E ele vê quando a irmãzinha chegou lá com a motozinha dela. Aí ele faz um discurso lá na frente: quem tiver uma moto e tem fé em Deus, venha passar a moto para o nome da igreja. Levante sua mão, vem aqui, passe a moto, passe seu carro para a igreja, passe a sua casa, tem um sítiozinho. Cadê a sua fé? Você não crê que pode passar esse sítiozinho para a igreja e Deus vai lhe dar uma fazenda com 1000 cabeças de gado? Você não crê nisso não? Cadê a sua fé? É isso que a gente está ouvindo por aí. É isso. Isso não é mensagem de Deus não. Deus não mede a fé de ninguém pelo que elas têm não.
Deus mede a fé pela obediência à palavra. Deus mede a fé da pessoa pela obediência à palavra. A palavra falou, está falado, mas não estou enrolada. Não está sendo o sentido da palavra dessa forma. Provérbios 15, verso 24. Provérbios capítulo 15, verso 24. Que diz a palavra: para o entendido, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que para o entendido quer dizer, para a pessoa que tem o toque de Deus, que tem o Espírito Santo, o caminho que essa pessoa segue é o caminho da vida eterna, que o leva para cima, para o céu, a fim de evitar o inferno que fica embaixo. A mensagem sempre é assim, é mostrando Deus e o diabo, é mostrando o céu e o inferno, é mostrando a vida e a morte. Essa é a mensagem que Deus quer que seja anunciada. Agora, às vezes, nós somos obrigados a tomar espaço também para desmanchar algum tipo de mensagem que alguém está levando ao lar. Né? Geralmente essas casas que estão superlotadas de pessoas religiosas e que são pessoas que as igrejas estão comprando quase uma banda da rua toda para abrir mais outra casa que não está cabendo o povo, de tanta gente. A gente vê que aquele povo ali, a maioria, para não dizer todos, ninguém conhece mensagem de salvação. Estão ali com interesse de melhorar de vida financeira. A conversa é essa. Dê o seu testemunho, irmão. Diga aí como está a sua vida. Então a conversa é aquela que a gente já escuta pela televisão. Quando eu cheguei aqui, quando eu tive um encontro com essa igreja, a minha vida melhorou. Eu não tinha nada, eu já estava pensando em me suicidar. Comprei até o veneno para tomar. Mas quando eu tive um encontro com essa igreja, não foi com Cristo, foi com essa igreja, então minha vida melhorou. Hoje eu não estou devendo mais a ninguém. Comprei um avião para minha empregada, comprei um navio para o meu empregado, vou comprar uma fazenda para dar ao meu vizinho que eu gosto muito dele. Eu agora tenho 3 aviões, eu agora tenho 250 fazendas. É isso que a gente escuta, é isso que eles querem. Ninguém chega ali à frente para dizer: eu estava perdido espiritualmente, eu estava condenado para o inferno, mas a graça de Deus me alcançou. Eu ouvi a mensagem de salvação e o meu coração se encheu de alegria. O Espírito Santo esclareceu a minha mente, abriu o meu coração. Eu recebi Jesus Cristo em minha vida como meu Deus, como meu Senhor, como meu Salvador. Hoje eu tenho certeza absoluta. E se eu cair aqui agora sem vida, eu sei para onde eu vou. Vou morar no céu com Jesus Cristo. Essa é a maior riqueza que eu tenho na minha vida. Ninguém ouve um testemunho assim. Só ouve que estava com caroço, estava com uma pereba, e agora a pereba sarou. Quando teve um encontro com essa igreja, a pereba sarou agora, né? A ferida não está mais. E eu não conseguia levantar o braço, só até aqui. Agora eu pulo, agora eu faço assim. Aí depois que pular bem, vamos ter um ataque no coração, vai para o inferno. É isso que acontece. Está bonzinho, está pulando, levantando o braço, baixando, e se acocora, se levanta, e o resultado qual é? Se morrer do infarto fulminante ali agora, vai para o inferno. Porque ainda não sabe o que significa nada sobre salvação. Sobre salvação, misericórdia, né? É melhor estar doente em cima de uma cama com tudo quanto é doença feia.
mas se morrer, está salvo. Ezequiel 3, do verso 16 ao verso 27. Ezequiel, capítulo 3, verso 16 por diante. Findos os 7 dias, veio a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, perverso é incrédulo, que não crê na Bíblia. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem nada dizeres, ou nada disseres para ele, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão não requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvarás a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rei Quebar, ou com a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, falou comigo, e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás do meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficará mudo e incapaz de os responder, porque são casa rebelde. Então a mensagem de Cristo, a mensagem de Jeová, é para a salvação dos escolhidos, é para a salvação dos eleitos, desde Adão e Eva até o fim do mundo. Ninguém vai ser salvo se não for um escolhido para a salvação. Tem gente que, por não ter sido revelado, às vezes um crente salvo, um crente que realmente é crente salvo, vai morar no céu mesmo, mas não foi revelado para ele esse assunto. Ele desconhece esse assunto de salvação para os eleitos, porque é até difícil de entender mesmo, é difícil. Alguém perguntou: pastor, quer dizer que o pecador não tem participação não na sua salvação? A gente responde: não, irmão, não tem não. O pecador não tem nenhuma ação, ele não tem nenhuma glória nisso, ele não tem nenhum mérito, porque ele não decide nada. Ele está morto, ele está surdo, ele está cego, ele não entende. A Bíblia diz que ele não pode entender. Não entende porque não quer não. Não entende, não é porque não quer entender não. Ele não entende porque a Bíblia diz que ele não pode entender. Não pode. Jesus diz isso também lá, e Paulo fala isso em 1 Coríntios 2,14,
que o homem natural não pode entender. Se não pode, como é que ele vai se converter? Pastor, ele não tem nem 0,1%. Tem não. Tem não. É isso mesmo. Não tem condições não. Jesus Cristo, sabeis porque vós não compreendes a minha palavra? Porque não podes compreendê-la, porque não tem condições de entendê-la, você não tem capacidade. Aí pergunta-se, por que ele não deu capacidade àquele povo? Porque aquele povo não era dele. Ele disse isso para quem? Alguns versículos antes, ele vai dizer: vocês são filhos do diabo, que é o pai de vocês. É no Evangelho de João, capítulo 8, verso 37 ao verso 42. Você vai ver Jesus dizendo ali àquela multidão: vocês são filhos do diabo. E como é que Jesus Cristo ia salvar e abrir a mente dos filhos do diabo, para os filhos do diabo se converterem e serem salvos? Filho do diabo é diabo, filho de peixe é peixe, filho de elefante é elefante. E Jesus não morreu na cruz para salvar filho do diabo, não. Ele morreu para salvar os filhos de Deus. Vou mostrar isso aqui. Vou mostrar aqui, está no estudo, mas eu vou mostrar aqui no capítulo 11 do Evangelho de São João, verso 50 a 52. Quem é bode mesmo. Bode nunca pode se tornar ovelha. Olha aqui, versos, capítulo 11, versos 51, 52, 53, diz assim: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para remir em um só corpo, escute agora, os filhos de Deus que andam dispersos. Então, Jesus, ele morreu não só para salvar aquela nação, mas para salvar os filhos de Deus. Ora, se foi para salvar os filhos de Deus, então aqueles que Jesus falou com eles lá em João capítulo 8, verso 44, que Jesus Cristo disse: vós sois filhos do diabo. Não foi por estes que Jesus Cristo morreu. Morreu, está dizendo aqui a Bíblia, João capítulo 11, 51 a 52. Morreu para salvar, para formar um só corpo, que é a igreja, é o corpo de Cristo, que estão espalhados pelo mundo todo. Então, onde estiver um crente no final do mundo, ou seja, onde estiver um escolhido para a salvação, no final do mundo, Deus vai buscar ele lá no fim do mundo. Mas daqueles que Deus escolheu e entregou a lista a Jesus, para Jesus morrer por eles, Jesus disse: nenhum daqueles que me destes foi para o inferno, nenhum se perdeu. Então, irmãos, é lamentável em certo sentido, lamentável entre aspas, que muitos irmãos, muitos crentes não receberam esta revelação. Não receberam, ouvem, mas não entendem também, embora que eles são predestinados, eles são eleitos, e até concordam que são eleitos, concordam que são escolhidos, mas eles dizem que são escolhidos porque quiseram. Quer dizer que eu faço uma festa na minha casa, não convido alguém daqui da igreja, aí essa pessoa chega e vai para a minha festa. Aí quando chega lá tem um leão de chácara na porta. Cadê a sua senha para entrar aqui? Não, eu conheço o pastor Jorge, sim, mas eu estou perguntando a senha. Você trouxe? Ele me deu uma senha de convite para você vir para cá? Não, mas ele é meu pastor. Sim, mas ele lhe deu a senha para você entrar aqui? Não. Então, rua. Aqui você não entra, só entra os que tem a senha. Pronto, é isso, a escolha é isso. Agora ele diz: não, mas Deus me escolheu porque ele viu que eu tinha uma queda para Jesus. Eu tinha uma queda. O incrédulo não se transforma em não. Joio, ele já é. Já é. O joio nunca pode ser trigo, e o trigo nunca vai ser joio, né? Outra coisa, ainda tem gente dizendo que virou crente. É pelas obras.
Olha, gente que vira crente, vira papangu, vira malassombro, vira um bocado de coisa, viu? É perigoso virar crente. Quem vira crente vira tudo, malassombro, papangu, né? Vira um bocado de coisa, né? Mas o crente não vira nada, ele é salvo em Cristo, né? Não foi uma pessoa qualquer que virou crente, não. O crente foi transformado pelo poder da palavra. Era incrédulo, é como aquela história do cego. O cego disse, perguntaram a ele, quem foi que te curou a vista? Ele disse, eu não conheço esse homem não, mas eu sei que ele me curou. Aí disseram para o cego, esse homem é pecador, dá glória a Deus. O cego disse, bem, se ele é pecador, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Pronto. É o crente. O crente não tem o que discutir com ninguém. O que ele pode dizer é isso. Uma coisa eu sei, eu era morto espiritualmente, agora sou vivo. Eu era perdido e fui achado. Eu ia para o inferno e agora vou para o céu. Agora, não me pergunte mais nada que eu não sei, porque mérito eu não tenho. Eu não fiz nada para que merecesse a salvação. Então, quer saber de alguma coisa? Pergunte a Deus sobre mim. Apocalipse 21:8. Aqui é a receita dos que vão para o inferno. A mensagem de salvação é curta e grossa. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Está escrito o seguinte: quanto, porém, aqui é a lista dos que vão para o inferno. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E há muita gente incluindo aqui uma palavra chamada suicídio. Suicídio. Aí tem crentes pregando por aí, olha, cuidado, você é crente, mas se você se suicidar, você procura essa palavra na Bíblia há 39 anos. 39 anos que eu estou procurando essa palavra. Que o crente que se suicida vai para o inferno. Não tem na Bíblia. Tem na Bíblia o homicida. O homicida é aquele que mata outra pessoa. Mas o suicida é aquele que tira a sua própria vida. E há muitos casos no meio da igreja evangélica no mundo todo, que alguns crentes se suicidam, né? Aqui em Caruaru temos 2 exemplos. Não vou dizer o nome deles porque a família pode não gostar, mas aqui em Caruaru tivemos 2 exemplos de homens de Deus, homens sérios. Agora parece que uma boa parte dos pastores pregam mais no sentido de fazer susto. Fazer susto, é mensagem de susto, né? Cuidado, irmão, você não viu o caso de Judas? Não era tão crente. Judas nunca foi crente. Olha, Judas era salvo e foi para o inferno. Quem foi que disse que Judas era salvo? Judas era ladrão, Judas era o diabo. Eu nunca vi diabo salvo para morar no céu. De lá ele já foi expulso. Agora é muito pregador aí querendo tapar o sol com a peneira, sabe? Ainda tem pregadores que querem proteger Jesus Cristo. Proteger. Não, Jesus Cristo disse isso, mas ele não quis dizer assim, não. Ele quis dizer assim, aí dá uma ajeitada que é para proteger Jesus. Ora, se Jesus precisa dar de proteção de ninguém, ele falou da palavra, ponto final, e acabou a história. É aquilo mesmo que ele disse. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas, até os ímpios, para o dia da calamidade. E que ímpios são esses? Os filhos do diabo. Está preparado já. Não tem doutor que dê jeito. Escuta uma coisa,
Nem Deus pode dar jeito nisso, porque Deus não se contradiz. O que Ele disse, está dito e vai acontecer. Pronto. Do jeito que Ele garante a salvação dos seus escolhidos, Ele garante também a condenação dos que não foram eleitos. E quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Ele está se referindo aos dois grupos. Quem foi escolhido para o céu, Ele não vai fazer acepção, não. Dali Ele não vai tirar nenhum deles para o outro lado. Deus não faz acepção de pessoas. Quem está pertencendo ao grupo dos eleitos, Deus não faz acepção de nenhum ali. Todos têm que ser salvos. Agora, aqueles que estão predestinados para o inferno, Ele também não vai fazer acepção de nenhum daqueles. Todos têm que ir para o inferno. Agora pergunta-se, pastor, mas isso não é uma injustiça de Deus, não? As pessoas, pastor, tão boazinhas, tão religiosas, eram pessoas que eram tão boazinhas para os pais tão trabalhadores, trabalharam, suor frio de tanto trabalhar para sustentar a família, um homem honesto, hospitaleiro, um homem bom, mas não foi eleito na sua maneira de falar, pastor, não foi eleito para a salvação, este homem vai para o inferno, pastor. A minha resposta seria, leia Romanos capítulo 9, do verso 14 ao 33, está lá a resposta. Ninguém será salvo porque é bonzinho, não, porque senão o ladrão da cruz não teria sido salvo. Ladrão bom, diz alguém que é ladrão morto, esse é bom, mas tem uma igreja aí que chama de o bom ladrão. O bom ladrão, eu nunca vi ladrão bom. Ladrão bom diz aí alguém que é ladrão morto, esse é bom, mas aquele ladrão foi salvo. A prostituta que foi lançada aos pés de Cristo, qual foi o mérito que ela teve para ser salva? A última coisa que ela fez antes da salvação dela foi adulterar, se prostituir. Tem tanta senhora de bem, mulher casada que respeita o marido, fiel até a morte ao marido, mas não foi escolhida para a salvação. Tem que ir para o inferno. Por quê? Aí você fica, por quê, pastor? Por quê? Porque Deus fez assim. Deus fez assim. Há pessoas que Deus fez exatamente para o dia da calamidade. O que é calamidade? É o dia da entrada no inferno. É aquele dia. Então, vamos dar glória a Deus, porque Deus nos fez para a salvação. Ele nos fez para sermos santos, para sermos obedientes, para sermos glorificados. Glória a Deus por isso. Agora, se um parente meu não foi escolhido, e eu fazer o quê? E eu posso fazer nada? Posso fazer nada. Eu quero que toda a minha família seja salva, mas eu não sei quem é escolhido, não sei quem não é escolhido, só Deus sabe. E o que Ele fez está bem feito. Louvado seja Deus por tudo. Vamos ver ainda na palavra de Deus o que é que nós temos a oferecer à igreja, que é aqui no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 15 ao 28. João capítulo 10. Vamos ver aqui o que ensina a palavra. É a palavra falando da falada. Olha, a partir do verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém congregá-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para entregar e para também reavê-la. Este é o mandato que recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação para o inverno, e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e o interrogaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testifica a meu respeito. Aleluia. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém há que as arrebate da minha mão. Então, aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, irmãos, Jesus disse: olha, sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas, ou seja, vocês não são escolhidos para a salvação. Por isso vocês não creem, e nem eu vou revelar para vocês, porque vocês são do diabo. Somente os filhos de Deus recebem a revelação da palavra. Todo livro aqui na terra, qualquer pessoa tendo vontade de aprender, aprende. Qualquer livro que estiver aqui na terra feito pelos homens, qualquer pessoa que quiser se dedicar e aprender, se aprofunda e vai longe. Agora a Bíblia não. A Bíblia não é para qualquer pessoa compreender. A Bíblia só quem compreende é aquela pessoa que recebe a revelação de Deus sobre a Bíblia. Onde é que está escrito isso mesmo? Deve ser no livro de Mateus. E deve ser no capítulo 11. É Mateus capítulo 11, verso 25. Está lá escrito. Vamos ver o que está escrito na palavra. Por aquele tempo exclamou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é só para quem Deus quer revelar. É por isso que a gente não deve se preocupar muito, a ponto de ficar sofrendo, porque prega para uma pessoa da nossa família, e ela morre sem crer. Não, irmãos, a gente deve estar aceitando o que a palavra diz. Vai morrer sem crer? Eu só não posso, nem devo propagar isso no meio da minha família, nem aos incrédulos. Eu devo fechar a boca sobre isso. Não precisa estar dizendo: meu irmão, meu tio, minha avó, meu pai, meu filho foi para o inferno porque ele era filho do diabo, morreu descrente. Não, eu sei que foi assim, mas não precisa eu estar dizendo isso a ninguém. Só vai escandalizar. Agora que eu sei que foi por esse motivo, eu sei que eu conheço a Bíblia. Agora eu não preciso estar dizendo isso por aí. Não preciso.
E às vezes eu faço de pessoas da minha própria família que morreu descrente, e eu sei que ela foi para o inferno, mas eu não toco no assunto daquele defunto que está ali. Eu prego o evangelho para os vivos na hora da cerimônia fúnebre. Deixo o morto lá do jeito que ele está e prego o evangelho para os vivos. Agora, ainda faço apelo, e já várias vezes alguém numa cerimônia fúnebre levanta a mão e diz: eu quero Jesus como Salvador, e Deus é glorificado. Agora, quando é uma pessoa que morre crente e teve bom testemunho, aí eu falo sobre a pessoa que morreu. Eu digo: o irmão está aí de saudosa memória, está aí inerte, mas ele teve um trabalho importante aqui na terra. Os tempos que eu conheci ele, foi uma pessoa dedicada ao evangelho, foi uma pessoa que pregava a palavra, frequentava o templo, era interessado pelo crescimento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não marcava distância para fazer a obra de Deus, era uma pessoa que amava a igreja. Aí eu faço uma referência sobre aquela vida que está ali. Mas se não era crente, ora, é melhor fechar a boca e falar para os vivos, porque aí Deus opera e muita gente pode se salvar. Agora eu aproveito também naquela hora e falo das pessoas que dizem que são crentes e estão amancebadas, que ali tem gente assim, ó, naquele momento da cerimônia fúnebre, tem muita gente da nossa própria família e da família do defunto, que era crente, às vezes até parente próximo. E eu digo: olha, aqui agora no meio de nós, quem sabe se tem pessoas que dizem que são crentes e estão amancebadas, estão vivendo no adultério, estão vivendo na idolatria, na feitiçaria, estão vivendo na fornicação e estão dizendo que são crentes. E eu fiz um trabalho desse não faz muito tempo, e depois eu ouvi as críticas: pastor, se nós soubéssemos que o Senhor iria falar tanta desgraça daquela, que minha filha quase morre de vergonha, meu tio, pastor, quase desmaia. Eu digo: por que tudo isso? Porque está tudo amigado, pastor, está tudo amancebado, mas não precisava o senhor dizer isso não. Eu digo: irmãos, olha, a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Jesus nunca ocultou a verdade, não, ele sempre disse a verdade. E uma multidão foi embora, não quis ouvi-lo mais não. E ele ainda apelou para os apóstolos também ir embora. Por acaso vocês também não querem ir embora? Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Outro dia eu fui pregar numa igreja, convidado, lá eu pregando, eu digo: olha, temos que ter cuidado, pastor, na igreja, porque a igreja está dando lugar ao diabo. Tem muita gente que está dentro da igreja, amigado, tomando santa ceia, pastor. Muita gente que está amancebada, já tem 3, 4 filhos, 2 de um homem, 3 de outro, e às vezes mais alguns de outros, e estão tomando a santa ceia, estão cantando no coral, e o pastor não disciplina elas, nem elimina da igreja, por causa do dízimo delas, porque são muitos. E se tirar um casal que está no adultério, sai o pai, a mãe aqui, a avó, a sobrinha, sai 2 famílias. É 10, 12 pessoas que saem por causa de um casal que está no adultério dentro da igreja. E o pastor passando a mão por cima, para não perder a receita da igreja. Depois o pastor, lá na calçada, e disse: pastor Jorge, foi a primeira e a última vez que o senhor pregou aqui, nunca mais eu vou lhe convidar,
Eu digo, não convide também Jesus não. Nem convide a minha pessoa e nem convide Jesus, porque ele não vai aceitar essa desgraça dentro da igreja dele não. A gente vai ver ele repreendendo os anjos da igreja lá em Apocalipse. Conheço as tuas obras. E aí ele começa mostrando quais são as obras daquele anjo da igreja, daquele pastor que dava cobertura ao pecado dentro da igreja. Aí você vai ver o que foi que ele disse com Jezabel lá dentro da igreja. Mas os pastores não querem saber disso não. A maioria deles querem saber disso. Vai pagar diante de Deus. Vai pagar. João 14, verso 6. Esta é a mensagem prioritária de Jesus. João 14, verso 6. Disse Jesus: eu sou o caminho para o céu. Não é Moisés não. Eu sou a verdade. A verdade não é a lei não. Eu vou mostrar isso aqui em João 1,17. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora alguém diz, mas aí pastor, quer dizer que a lei não era verdade não, pastor? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Quem sabe é a Bíblia. O que a Bíblia disser eu aceito. Vamos ver em João capítulo 1, verso 17. João capítulo 1, verso 17. Vamos ver o que era a lei. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Escute agora. A graça e a verdade. Então a lei ainda não era a verdade. A lei era a sombra da verdade. Era a sombra da verdade. Antigamente você tinha que obedecer a lei. Agora você tem que obedecer Cristo. Não é a lei não. Olha, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja Hebreus capítulo 10. O que é que diz? Verso 1 de Hebreus capítulo 10, verso 1. Olha o que está escrito. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, que era Jesus, e a graça, não a imagem real das coisas, a lei não era a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetuamente eles ofereceram. A lei nunca a lei tornou ninguém perfeito para entrar no céu, nunca. Mas a lei era só a sombra da verdade. Aí chegou a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade. Chegou a verdade. Pronto. Agora nós estamos com a verdade. E na verdade. E a verdade está em nós. Temos mais para não correr não. Dá para os ouvidos para esses pregadores da lei de Moisés. Dá para os ouvidos para eles. Não queiram ouvi-los. Estão equivocados. Até porque não receberam o Espírito Santo ainda. Nem receberam a revelação da palavra. Tem que estar equivocado mesmo. Romanos 6, verso 11. Romanos capítulo 6, verso 11. Aqui está escrito o seguinte. Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vós, considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo para vocês. Eu li Romanos 6, verso 11. Agora eu vou ler Romanos 11, verso 6. Romanos 11, verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário,
a graça já não seria graça. Essas obras aqui são as obras da lei. Não é a obra de dar um prato de comida a ninguém, não. Nem uma roupa para ninguém vestir, não. Ou um sapato velho furado para alguém, não. Essas obras que a Bíblia está se referindo aqui é a guarda da lei, que era uma ação. A palavra obra quer dizer ação. Então a ação de guardar a lei nunca salvou ninguém para o céu. Nunca. E nem nunca mandou ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno vai porque é descrente. Não é porque desobedeceu a lei, não. Vai porque não tinha mesmo. Não era escolhido. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Porque se você é salvo pela graça, significa que você é salvo sem nenhum mérito. Você não fez nada. Porque se você faz um ponto, já não é mais pela graça. Já não é mais pela graça. Você, para ser salvo pela graça, não pode fazer nada. Senão a graça já não seria graça. Então você tem que ser salvo sem nenhum merecimento. Nenhum. Como eu fui salvo, eu só merecia mesmo o inferno. O lugar mais quente que tivesse no inferno seria o meu. Era o que eu merecia. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Só. Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. O dom gratuito. Se o dom é gratuito, então eu não pago nada. Eu não pago nada. O dom de Deus é de graça. Eu sou salvo de graça e pela graça. Quem pagou por mim foi Jesus. Já está pago. Eu não devo mais nada a Deus. Alguém diz: então tem que pagar. E vai pagar no inferno? Porque quem deve a Deus tem que pagar no inferno, viu? Agora, se Jesus pagou por você, aí você tem que morar no céu. Não porque você presta, não porque você é bom, mas porque Jesus pagou o seu pecado. Por isso que você vai morar no céu. Agora que você não merecia, não merece não. É salvo pela misericórdia. João 5, 24, todo mundo conhece esse versículo. Em verdade, vos digo, disse Jesus, todo aquele que ouve a minha palavra e crê, olha, só essas duas coisas, ouvir e crer, tem a vida eterna. Ele não diz, todo aquele que ouvir e crer e obedecer a lei de Moisés. Não. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Bastava ele ter dito isso, mas ele ainda reforçou e disse: não entra mais em condenação, já passou da morte para a vida, já passou, não entra mais em condenação. Para concluir, Isaías 13, verso 9. Isaías 13, verso 9. Vamos ver onde está aqui a palavra de Deus. Em Isaías 13, verso 9, que diz o seguinte: assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contusões, como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e os seus rostos se tornarão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores que não foram eleitos.
só vai destruir pecadores que não foram eleitos. Porque a Bíblia diz que o joio não foi eleito para a salvação. E Mateus 3, verso 12, já diz ali muito bem quem são esses pecadores que serão destruídos. Olha aqui, alguém diz: eita, o pastor fala demais, não sabe nem o que é que está dizendo. Sei não, vamos ver se a Bíblia diz, porque eu não sei o que é que estou dizendo não, mas a Bíblia sabe. Mateus 13, verso 12, olha o que está escrito, 11 e 12, disse João Batista: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo é para a igreja, e com fogo é para o joio. Olha, a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, ou a sua igreja. Recolherá o trigo para o seu celeiro, mas queimará a palha, que é o joio, com fogo que nunca se apaga. Então está respondido. Esta é a mensagem do Evangelho de Cristo. Não tem arrumadinho não. Não tem essa história de pregar bonitinho, como quem vai pegar uma galinha, como tem gente que diz assim: o senhor quer pegar a galinha, pastor? O senhor joga um milhozinho, não espante não. A mensagem de Cristo não é assim não. Ninguém está querendo pegar a galinha aqui não. Estamos querendo ganhar ovelhas para Jesus. Estamos querendo ganhar almas. E as almas se ganham com verdade, não é com mentiras não. Escute você que está agora prestando atenção à palavra. Se você não for uma ovelha de Deus, fique certo que o seu lugar é o inferno, sem misericórdia. Sem misericórdia. Não interessa a sua bondade humana, não interessa a sua boa índole, não interessa a sua seu bom comportamento no meio social, não tem nenhum valor das nuvens para cima, só tem valor aqui para a terra. Ninguém vai morar no céu porque tem uma boa índole, porque é uma pessoa caridosa, porque é uma pessoa boazinha, é um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido. Não salva ninguém isso aí. Só quem salva é Jesus Cristo, e Ele só salva aquele que está no plano de salvação. Lucas 12, verso 4 e 5. Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Vamos ver aqui o último versículo que nós iremos ler. 30, 19 de Deuteronômio. Está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Agora, para alguém escolher a vida, é preciso a operação de Deus naquela pessoa, porque do contrário, aquela pessoa só vai escolher a morte. Só quem vai escolher a vida são os escolhidos. Por quê? Porque eles são sábios, são inteligentes? Não, é porque Deus vai fazer com que eles escolham a vida. É Deus quem opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses
capítulo 2, verso 13. Filipenses 2,13. É Deus que opera em vocês, operou em mim, né? Mas eu fico com tanta sede de falar mais um versículo. Vamos ver 2 Tessalonicenses. Está aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade. Pronto, o que é que você quer ouvir mais além disso? A mensagem prioritária de Jesus Cristo é essa: darás à luz a um filho, e porás o nome dele, Jesus, porque ele salvará o seu povo, ou seja, os escolhidos, dos seus pecados. É isto que a Bíblia diz. Aí você agora pergunta: o que é que eu devo fazer, pastor, para eu ser salvo? A resposta: nada. Se você estiver no plano de Deus, vai ser salvo impreterivelmente. E se não tiver, tchau. Para onde você vai, eu não quero ir. Tchau. Deus abençoe.